A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, você que está vendo aí pela primeira vez, o Senhor Jesus te abençoe. Nós vamos continuar aqui o estudo do livro de Números, hoje o capítulo 31 de 54 versículos, né? Guerra contra os midianitas. Você vai ver que nós vamos voltar a falar sobre o rei lá que quis que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, né? E também vamos falar dele aqui também. Como? Acompanhe comigo aí. O capítulo 31. Aqui, primeiro versículo. Então Yahvé falou a Moisés: vinga os filhos de Israel nos midianitas pelo mal que fizeram os israelitas. Depois desta batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra o Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Versículo 4. Enviareis à guerra 1000 homens de cada tribo de Israel. Nós vimos nos capítulos anteriores, né? O censo, segundo o censo que foi feito, eram milhares de homens. Aqui só manda pegar 1000 de cada tribo, então 12.000 o total, né? Clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo. E Moisés enviou à batalha 1000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário, trombetas para os toques solenes de aclamação. 7. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado, e Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Quando fala a Bíblia todos, irmão, foi todos. 8. Mataram ainda 5 reis de Midian: Eve, Requem, Zur, Ur e Reba. Da mesma forma mataram a espada Balaão, filho de Beor. Irmão, Balaão estava no meio do povo. Era um profeta afastado do Senhor, era um profeta corrupto, era um profeta ganancioso, mas estava lá no meio. Deus manda matar. Mas nos capítulos anteriores que está na Bíblia, e está aí também no canal, por misericórdia de Deus, Deus veio falar com ele, veio estar com ele, veio orientá-lo, veio dar uma direção a ele. Irmão, Deus quer dar direção, Deus quer ser a luz para o teu caminho, todo dia, todos os dias do ano, toda a sua vida, mas tem que partir de você, não de Deus, de mim, de você, a obediência à sua palavra, o mandamento. Eu servi-lo por inteiro, irmão. O povo fala aí que Deus quer o coração. Mentira, irmão, Deus não é açougueiro. Deus quer você corpo, alma e espírito, diz a palavra. Quer você por inteiro e por inteira. Então, morre aqui. Versículo 9, Balaão. Aqui, versículo 8, né? Versículo 9. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com suas crianças e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Versículo 10. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. 11. Em seguida tomaram todos os despojos, tudo que havia capturado, incluindo pessoas e animais. 12. Levaram os prisioneiros, homens, mulheres e despojo de todos da presença de Moisés. O sacerdote Eleazar e a comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao retorno da altura de Jericó, né? Olha que fala aqui, o versículo seguinte tem um título: Retorno do exército de Israel. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. 14. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltaram dessa missão de guerra. Questionou-os: por que deixaste com vida essas mulheres? 16. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel e se perverteram contra Deus o Eterno no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, 17, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. 18, não conserveis com vida, senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto,
Pai, durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado em cadáver, tereis de purificar o exército do terceiro dia no sétimo. Vossos cativos, 20. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Meu irmão, a ordem de Deus, ela tem que ser cumprida. Não é para agradar ninguém, não é para um parente seu ou meu, alguém da sua congregação. Não vão ouvir, pastor, esta mensagem e vão sair da igreja. Irmão, você está fazendo o que Deus manda. Você tem que pregar o que Deus manda. Você tem que explicar e ensinar o que a palavra manda. Você tem que ser um canal de bênção, não que desvia o povo para o caminho errado. Mas, pastor, a palavra é pesada, mas é de Deus, meu irmão. A palavra é salgada, mas é de Deus, meu irmão. A palavra é dura, mas é de Deus, meu irmão. Quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá a vitória é o Senhor. Quem abre os olhos da pessoa para se converter do juízo, do mal, para Cristo é o Espírito Santo, meu irmão. Só prega, só fale, só diga, só obedeça a palavra. Morre esse tanto de gente, irmão. Deus, ali dando a inspiração a Moisés, permite os homens ter como concubina deles, né? Aleluia. As moças virgens. Mas as mulheres que se perverterem em relações sexuais, até as crianças de sexo masculino, todos morreram. Não é, hoje se aplica isso para nós, irmão. É nessa aliança. Mas era ordem do Senhor. Deus, ele é perfeito, irmão. Deus é maravilhoso. Deus, ele é fiel à sua palavra. A nossa posição é de obedecer. Versículo 21 em diante fala assim, ó. Eleazar, o sacerdote, orientou os combatentes a retornar, que retornavam de guerra, dizendo: esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, 23, todos os elementos que resistem ao calor e chamas, fazer que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia será pelas águas ilustrais que purificarão todos os objetos, serão considerados completamente puros. Irmão, Deus até nisso mostra para o povo que nós temos que aprender com eles pureza, santidade, limpeza. Não pode ter mistura com nada desse mundo, irmão. Olha que exemplo maravilhoso. Continuando aqui, ó. Aleluia. 24. Lavai as vossas vestes no sétimo dia, ficareis puros, depois podereis entrar novamente no acampamento. Pureza, limpeza, é o que o Senhor manda. Versículo 25, há um título antes. Divisão dos despojos da guerra. Então o Senhor disse a Moisés, com Eleazar o sacerdote e os cabeças das tribos dos pais da congregação, fazer a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como de animais. 27. Dividirás, portanto, os despojos pela metade entre os combatentes que foram à guerra e ao conjunto das comunidades. 28. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois, e vacas, de jumentos, e de ovelhas e cabras. 29. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros, darás a Eleazar, ao sacerdote, como porção destinada ao Senhor. 30. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos ou de ovelhas. Todos os animais darás aos levitas, que têm responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Irmão, aquilo é ser revertido ali na tenda do encontro, na obra. Meu irmão, que assunto maravilhoso para nós hoje, irmão. Pessoas falam mal de pastores, de pastoras, de pessoas que estão na frente de um rebanho, seja ele grande ou pequeno, dizendo que o dinheiro vai para a pessoa. Meu irmão, não tem, porque um ou outro faz errado, que todos fazem, meu irmão. A gente de Deus aí, em outros ministérios aí que a gente conhece e a gente acompanha, que fazem um trabalho, uma assistência social tão grande com o dinheiro que entra na obra. Programas de televisão, de rádio. Irmão, tiram pessoas da rua. Desde o alimento. Tudo, irmãos, tá? Mas, pastor, tem muita gente que não aproveita a oportunidade e volta pro mundo, meu irmão.
A palavra tem que ser pregada na fala e também nas ações. As pessoas estão recebendo alimento, as pessoas estão recebendo comida, cesta básica. A gente vê catástrofes aí em alguns países do mundo. Há uma determinada denominação evangélica que muita gente fala mal deles por causa de obras grandiosas que eles fazem. Uma delas tem aqui em São Paulo, né, o Templo de Salomão. Mas, meu irmão, eu louvo a Deus pela vida deles. Porque quando é para mandar toneladas de alimento, de roupa, de remédio, é eles que vão lá e mandam, irmão. Cadê as outras denominações cristãs? Podem até fazer, não aparece o nome, mas eles estão mandando lá, irmão. Oh, glória a Deus, a igreja de Cristo não é um nome denominacional, ela tem que aparecer. O Senhor tem que ser louvado e adorado. Pessoas foram abençoadas por contribuições lá, por alimento, por donado de alimento. A igreja tem que entender isso, irmão. Os dízimos, as ofertas tem que ser voltado para a obra, para os filhos, aqueles que estão na obra, aqueles que estão congregando, que precisar, tem que ser amparada. As tendas tem que ser alargadas, irmão. Temos que ir em outras cidades pregar, tem que ter condições para manter o homem de Deus estar pregando ali, meu irmão. E gente falando mal. Para, irmão. Para com isso, irmão. Vai orar. Vai pedir que Deus abra as portas para que outros ministérios se levantem nessa proporção, irmão. E a obra do Senhor seja conhecida em todo o canto da terra, na palavra pregada e nas ações também. Aleluia. Continuando aqui, ó. Louvado seja Deus. Aleluia. É o versículo 31. Moisés e Eleazar, sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. 32. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675 mil ovelhas e cabras, um montante de 72 mil cabeças de bois e vacas, soma de 61 mil jumentos, 32 mil mulheres virgens, muita gente, mano. Metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas e cabras. Versículo 37, do porção consagrada ao Senhor, 675. 38, das 36 mil cabeças de gado, tributo separado ao Senhor, foi 72 cabeças. 39, 30.500 jumentos, tributo separado ao Senhor, 61 animais. 40, 16 mil virgens, tributo separado ao Senhor, foram 32 moças. Meu irmão, dedicação ao Senhor, a obra, ao templo. Você pergunta assim, o que essas moças virgens, né, iam fazer lá? Trabalham na obra, irmão. No templo, na tenda do encontro ali, há um determinado local que as mulheres podiam ficar. Iam fazer limpeza, não sei, mas iam trabalhar ali, irmão. Para sempre, nunca ter relações sexuais com nenhum homem, irmão. Ali ia ficar só servindo o Senhor. Ah, mas se um levita quisesse casar com elas aí, irmão, eles iam casar com uma delas, se fosse isso acontecer. A Bíblia não dá esse detalhe, eu estou falando de outros exemplos. Aí sim, os dois iam ter uma vida inteira dedicada e consagrada ao Senhor. Aleluia. Continuando aqui o versículo 41. Assim Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, exatamente como Yahvé havia ordenado. 42. Outra metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou da parte dos guerreiros. 43. Esta foi, portanto, metade pertencente à congregação israelita, como 337.500 ovelhas. 44. Um montante de 36 mil cabeças de bois e vacas. 45. 30.500 jumentos. 46. 16 mil pessoas. 47. Conforme as anotações do Senhor, a metade que pertencia ao povo, Moisés tomou uma de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e concedeu aos levitas que cuidavam do tabernáculo Yahvé e da tenda sagrada. Meu irmão, tudo tinha que ser consagrado, dedicado, ofertado ao Senhor. Se hoje você não tem entendimento disso na sua vida, irmão, o trabalho que você trabalha, a casa que você tem, a que você vai ter ainda, seu carro, as suas posses, irmão, até os seus filhos, diz a palavra, não são seus, são herança do Senhor, irmão. É do Senhor. Deus está permitindo você criá-los, orientá-los, ensiná-los na palavra, conduzi-los para serem servos e servas de Deus. Mas não é seus.
Ah, mas nasceu de mim, a mãe fala, né? Sim, você foi um instrumento de Deus, para que essa vida viesse à terra. Amá-lo, cuidá-lo, respeitá-lo, sim, mas não é seu. Cuide bem, ensine, corrija, disciplina, porque vai ser um dia prestado conta a Deus e é do Senhor. Aleluia! Não é seu, é do Senhor. A Bíblia que fala isso, vai contra ela, não é contra eu não. Filhos são herança do Senhor. Aleluia. 48 diante, irmãos, até o 54, tem outro título, as ofertas dos oficiais militares. Os oficiais do exército israelita, isto é, comandantes dos batalhões da companhia, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens, e na falta de nenhum deles. 50. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objetos de ouro, bracelete, pulseira, anel, brinco, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. 51. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. 52. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares, pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou cerca de 200 quilos. 53. Cada soldado havia tomado despojo para si mesmo. 54. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro deles oferecido pelo chefe dos milhares e de centenas e trouxeram a tenda do encontro, a fim de se tornasse um memorial dos filhos de Israel diante de Yahvé. Irmãos, eles deram tudo para o Senhor, irmão. Tem gente hoje, irmão, que pega, aleluia, tem muita gente que não vai gostar disso que eu vou falar, meu irmão, mas eu não estou preocupado com joinha, com like. Eu quero aqui usar esse espaço que Deus nos concede para pregar a palavra. A pessoa pega uma indenização do serviço, irmão. Não dizima. 10%, não oferta. Pega um dinheiro aí que achou, não dizima. Irmão, recebe um dinheiro que não está esperando, fala: é bênção do Senhor. Se é bênção do Senhor, dizime e oferte. Mas foi Deus que me deu. Mas os levitas, quando recebiam o salário, que vinham desses despojos que iam para a tenda do encontro, a Bíblia diz que eles dizimavam dízimo, e era chamado dízimo dos dízimos. Meu irmão, se eles deixaram para nós esse exemplo, você ou nós aqui não queremos fazer igual, meu irmão, faça igual. Recebeu um salário, recebeu aí, aleluia, uma indenização, meu irmão, oferte e dizime. Ah, pastor, não tem pastor nem pastora, meu irmão. É Bíblia, é mandamento, e mandamento se obedece, mandamento se cumpre para a glória de Deus. O povo aqui, irmão, os despojos eram muito no valor financeiro, doaram tudo para Deus. Hoje, a gente ensina na palavra só 10%. E a oferta. Os outros 90% é seu, meu querido. Mas mesmo assim você não faz. Cuidado. O mandamento é de Deus. É de Deus, não é de um pastor de uma denominação. Amém? Irmãos, 31 hoje encerrado. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vendo esse vídeo, compartilhe esse link. Ajude nós, irmão, a pregar a palavra. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus.